Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Exatas. Nesse vídeo nós iremos fazer uma prévia do estudo de matrizes. Inicialmente nós começaremos conceituando o que são matrizes e antes propriamente de falar sobre resolução de matriz e algumas outras definições mais específicas, nós iremos tratar da motivação que nos leva a estudar as matrizes. Pois bem, como definição de o que são matrizes, essas matrizes elas são tabelas de números reais utilizadas em quase todos os ramos da ciência e engenharia, por exemplo. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Vamos supor que em uma concessionária, durante 3 meses, eu ressalte aqui o número de vendas de alguns veículos. Então, vamos supor que aqui eu tenho janeiro, fevereiro e março. E nesses 3 meses, eu quero saber, vamos supor aqui, quantas vendas foram feitas de um veículo Monza, voltar antigamente, né? Um Fiat, um Gol e um Voyage. Vamos supor que no mês de janeiro foram vendidos 20 Monza, já o Fiat foram vendidos 15 Fiat, o Gol 12 Gols e o Voyage 10 Voyage. Já em fevereiro foram vendidos 18 Monza, vamos supor que foram vendidos 10 Fiat, 9 Gol e 15 Voyage. Já no mês de março, vamos supor que foram vendidos 25 Monza, 15 Fiat, 20 Gol e 21 Voyage. Então aqui nós temos uma tabela, né, que mostra o quê? A quantidade de veículos vendidos durante um período, né, de 3 meses. Esses dados eu vou organizar da seguinte forma. Aqui eu tenho aqui os mesmos valores, né? Na primeira linha 20, 18 e 25. Na segunda linha 15, 10 e 15. Terceira linha 12, 9 e 20. E na quarta linha 10, 15 e 21. Essa forma de organizar os dados é que nós conhecemos como matriz. Então, a matriz, o que ela possui? Ela possui linhas e colunas. Esses são dois referenciais que nós temos que ter bem em mente, né, dentro de uma matriz. Vamos supor que o nome dessa matriz aqui seja matriz A. Normalmente, a matriz a gente representa por letra maiúscula. Aqui, observe que nós temos 4 linhas, 1, 2, 3, 4, e 3 colunas. Os elementos dessa matriz A, nós podemos representar por letras minúsculas. Então, nós temos aqui o primeiro elemento da matriz A. Normalmente, é comum de se expressar, por exemplo, aqui eu tenho um elemento da primeira linha e primeira coluna. Assim, nós temos um subíndice aqui da linha, linha 1 e coluna 1. Vamos agora para o elemento 15. Elemento 15 é um elemento da matriz A, então ele é Azinho, segunda linha e primeira coluna. Já esse elemento 12 aqui, nós sabemos que é o elemento da matriz A, ele está na terceira linha e primeira coluna. E assim por diante. Esse elemento aqui é da quarta linha e primeira coluna. Então, observe só que aqui eu complementei a primeira coluna. Eu vou fazer isso aí para as demais colunas. E dessa forma, temos essa representação. Então, observe só. Vamos supor que eu queira saber qual que é a posição desse elemento 20. Aqui nós podemos ver que esse elemento 20, ele está na posição A33. Ele é o elemento A33, ou seja, ele está na terceira linha e na terceira coluna, o elemento A33. E dessa forma que nós representamos aí as matrizes. Então, essa é a definição. É uma forma de se colocar números, né, em forma de tabela. Mas qual que é a motivação de estudar matrizes, por exemplo? Vamos supor que eu tenha um sistema que ele pode ser representado da seguinte forma. Olha. Eu tenho aqui um sistema algébrico, né, e ele seja linear. Vamos supor que eu tenho aqui 3x, em que x é uma incógnita que eu não conheço, mais 2y menos 5z é igual a 8.
Eu também tenho aqui 2x menos 4y menos 2z é igual a menos 4. E também aqui x menos 2y menos 3z é igual a menos 4. Vou numerar essas equações como sendo a equação 1, a equação 2 e a equação 3. Aqui nós podemos supor que seja um conjunto de retas, né? Como, por exemplo, aqui eu tenho um plano tridimensional, olha, em que eu tenho o eixo x, o eixo y e o eixo z entrando no plano. Vamos supor que aqui nós temos pontos que o somatório de três deslocamentos na coordenada x, mais 2 deslocamentos na coordenada y, menos 5 deslocamentos na coordenada z, resulte aqui o valor 8. Então, qual que é esses pontos coordenados aqui que valha tanto para a equação 1, quanto para a equação 2 e quanto para a equação 3? Aqui eu irei começar com a primeira suposição de que, para resolver esses sistemas, observe que nós temos três incógnitas x, y e z. Para resolver um sistema de três incógnitas, nós temos que ter pelo menos três equações. Então, vamos lá, três incógnitas, eu preciso de ter três equações que sejam linearmente independentes. Vou explicar aqui de maneira bem básica, bem simplória, o que seja linearmente dependente. Vamos supor que eu pegue toda essa equação 1 aqui e eu multiplique ela por 2. Assim eu vou ter 6x mais 4y menos 10z é igual a 16. Observe que essa equação e essa equação, elas vão entregar o mesmo valor, né? Não tem nada de diferente. Então, aí seria como se, no caso, se eu tivesse mais essa equação e eu contasse isso aqui como 4, como essa daqui é basicamente essa primeira equação multiplicada toda por um número inteiro, um número real que eu conheço, então essa equação aqui, ela não introduz informação nova. Então, seria como as quatro equações, elas produzem o resultado de 3. E como precisa de o mesmo número de equações igual ao número de incógnita, no mínimo, essa quarta equação aqui não vai me introduzir informação nova. E assim não faz sentido para mim utilizá-la, por exemplo. Sabendo disso, vamos resolver quem são esses incógnitas. Uma forma primária que nós temos de resolver essas equações é, por exemplo, eu vou pegar aqui a equação 3, e com isso eu posso isolar alguma incógnita. Eu vou pegar ela porque o x está na forma sozinho aqui, e eu vou falar que ele é igual a menos 4 mais 2y menos 3e. Aqui eu isolei o x. Vamos substituir o valor dessa equação na equação 2. Assim nós temos que 2 vezes x, em que x eu substituo tudo isso, menos 4 mais 2y, menos, na verdade é mais 3e, né? Mais 3e, menos 4y, menos 2e, é igual a menos 4. Então, o que nós temos aqui? Menos 8, mais 4y, mais 6e, menos 4y, menos 2e, é igual a menos 4. Então, tudo que é número eu vou passar para o segundo membro. Então, observe só que para o y, eu tenho aqui o valor 4 e menos 4. Agora, para o z, eu tenho aqui o valor 6 e aqui o valor 2, menos 2, né, na verdade. É igual a menos 4, e esse 8 eu passo para o segundo membro, alterando o sinal, 4 mais 8. Então, observe só que o y é 4 menos 4, que é igual a 0, e assim fica 6 menos 2, fica aqui 4z, é igual a menos 4 mais 8, é igual a 4. Dessa forma, isso implica que o z é igual a 4 dividido por 4, que é igual a 1. Ou seja, 4 vezes 1 é igual a 4. Agora que eu tenho o valor de x, só que na forma de incógnita aqui que eu tenho z, né? Mas agora eu já conheço o z, eu poderia substituir aqui, e eu conheço o valor de z, eu vou pegar a equação 1 e fazer essa substituição dessa primeira equação, e que z é igual a 1 na equação 1. Então, o que nós temos? Nós temos que 3 vezes x, em que x é igual a menos 4 mais 2y mais 3e
mais 2y aqui no caso, né? Continuando a equação 1, mais 2y, menos 5z, é igual a 8. Então, vamos observar aqui que menos 12, mais 6y, mais 9z, mais 2y, menos 5z, é igual a 8. E da mesma forma, nós temos que, vou continuar aqui em cima, nós temos que, para o y, nós temos 6 mais 2. Para o z, nós temos aqui 9z menos 5. É igual a 8. Já esse 12, ele passa por outro lado positivo, mais 12. Então, nós temos que 6 mais 2 é igual a 8. 8y mais 9 menos 5 é 4z, é igual a 8 mais 12 é igual a 20. Assim, nós temos que 8y mais 4z, em que z é igual a 1, 4 vezes 1, é igual a 20. Logo, 8y é igual a 20 menos 4, 20 menos 4 é igual a 16. Logo, o y é igual a 16 dividido por 8. Assim, o y é igual a 2. Então, observe só que da equação de incógnita, três incógnitas, x, y e z, eu já encontrei o incógnita z e o incógnita y, como y é igual a 2. Assim, eu vou substituir o x e o y na equação 3. A equação 3, eu já tenho aqui o x isolado, em que o x é igual a menos 4 mais 2y mais 3z. E dessa forma, nós temos que o x é igual a menos 4, mais 2y, em que y é igual a 2, 2 vezes 2, mais 3z, em que o z é igual a 1, mais 3 vezes 1. Assim, nós temos que o x é igual a menos 4, mais 3. Observe que nós podemos cortar menos 4 com mais 4, que é igual a 0, no caso, né? E então, sobra para mim que x é igual a 3. Assim, nós temos que o conjunto de solução desse sistema aqui é que x é igual a 3, y é igual a 2 e z é igual a 1. Então, observe só que deu bastante trabalho para realizar encontrar para mim os valores de x, y e z que define para mim esse sistema linear. E aqui, como que você vai verificar que isso aqui está certo? Por exemplo, você pode substituir nessa primeira equação aqui o x igual a 3, o y é igual a 2 e o z é igual a 1, que você vai achar que é igual a 8. Como, por exemplo, vamos fazer aqui embaixo rapidinho, olha. 3 vezes 3 é igual a 9, mais 2 vezes 2, que é igual a 4, menos 5 vezes 1, que é igual a 5. Observe só, 9 mais 4 é igual a 13. 13 menos 5 é igual a 8. Agora, na segunda equação, vamos lá. 2 vezes 3 é igual a 6, menos 4 vezes 2, que é igual a 8, menos 2 vezes 1. Então, aqui eu tenho o quê? 6 menos 10 é igual a menos 4, que é o valor que nós temos aqui na segunda equação. Agora, vamos ver se atende a terceira equação aqui, olha. O x é o quê? É igual a 3, menos 2 vezes y, que é igual a menos 4, menos 3 vezes z, que é 3 vezes 1, é igual a 3 menos 7, que é igual a menos 4. Observe só que é o mesmo valor aqui. Então, esse valor de x, y, z atende para mim esse sistema. Vamos lá. Será que existe uma forma mais simples de realizar esse sistema? Que não vai gastar tanto tempo e que também possa ser usado em softwares computacionais, que hoje nós sabemos que basicamente tudo que o engenheiro vai fazer, ele vai recorrer ao auxílio do computador. E normalmente o computador ele não tem a capacidade de ficar analisando da forma que a gente analisa assim, né? Normalmente ele segue um algoritmo, ele segue uma sequência lógica para fazer, né? Ele não tem tanto raciocínio quanto a gente, pelo menos hoje. Então, como que eu poderia fazer isso aqui? Então, vamos lá. Em um computador, nós temos aqui o nosso sistema. Vou reescrever o sistema. Agora que eu já reescrevi esse sistema, eu vou colocar ele na forma de matriz. Então, vamos pegar aqui todos os valores que estão multiplicados ao x e vamos colocar na primeira coluna da matriz. Então, aqui eu tenho 3, 2 e 1. Agora, para o y, vamos colocar na segunda coluna da matriz. Observe só que está separadinho aqui, né?
Então, aqui eu tenho o quê? Todos os valores de coeficientes que ponderam o y. Aqui eu posso colocar mais 2, menos 4, menos 2. Já nessa terceira coluna, eu tenho aqui os valores que ponderam o z. Menos 5, menos 2 e menos 3. Como eles estão multiplicados por x, y, z, eu tenho que dar uma forma de representar isso, né? Então, vamos supor que, para eu multiplicar aqui ele pelo x, eu coloco como 3 vezes o x, mais o 2 aqui vezes o y, mais menos o 5 vezes o z. E da seguinte forma, você vai fazer para a segunda linha também. Então, se você multiplica linha vezes coluna. Quando você multiplica linha 1 vezes coluna 1, você obtém um elemento da linha 1, coluna 1. Então, seria, se eu considerasse que isso aqui é um vetor C, aí então seria o quê? O elemento 1, 1 seria a multiplicação da linha 1 vezes a coluna 1, que é o quê? É 8. Então, observe só, 3x mais 2y mais 5z, primeira linha, vezes primeira linha vezes primeira coluna. É igual a 8. Basicamente a mesma representação, né? Agora vamos lá, 2 vezes x para a segunda equação, olha, 2 vezes x mais menos 4 vezes y menos 2 vezes z, que é o que está expresso aqui, é igual ao que? É elemento da segunda linha multiplicando vezes a primeira coluna, né? Então, é elemento o quê? A11. Se eu for, não, como eu estou considerando C, na verdade é o C2, né? Segunda linha, primeira coluna. Observe só que esse aqui é o elemento C21, né? Ele vai estar onde aqui, olha? Segunda linha e primeira coluna. Esse elemento C21, como expresso aqui para mim, olha, ele é o quê? Menos 4. Agora vamos aqui multiplicar a terceira coluna pela primeira linha. Assim eu vou ter o elemento C31. O elemento C31, ele está nessa posição aqui, olha, C31. Então vamos lá, C31 é o quê? É x, aqui ó, x, né? 1 vezes x é o quê? X menos 2 vezes y, como está mostrado aqui, olha, aí eu pego menos 2 aqui, multiplico por y, menos 3 vezes z. É igual a menos 4. Então, observe só que eu expressei aqui o meu sistema linear na forma de matrizes. Vou apagar alguns excessos aqui. Então, vamos lá. O nome disso aqui é sistema linear. E aqui eu tenho duas representações. A primeira representação nessa forma e a segunda representação na forma de matrizes. Todas as duas representações querem dizer a mesma coisa, né? Só estão dispostas de forma diferente. Uma questão importante é que um computador, que é muito rápido, por exemplo, né? Ele é muito rápido, mas ele não consegue resolver isso aqui. O que ele normalmente resolve é isso aqui. Por isso, é muito importante eu colocar dessa forma. Então, vou resolver isso aqui como o computador resolveria. Aqui eu irei usar algumas suposições que, por enquanto, eu não vou demonstrar, então eu espero que vocês acreditem em mim, né? Eu vou chamar essa matriz aqui de matriz A, essa matriz aqui de X, esse aqui é um vetor, né? X, e esse daqui, vetor, eu vou chamar de B. Então, nós temos que AX é igual a B. Quando nós estamos trabalhando com matrizes, nós não podemos simplesmente pegar esse A aqui e dividir por B. Na verdade, nós calculamos algo que chama de matriz inversa. Eu não posso fazer isso aqui, olha. Eu não posso fazer que X é igual a B sobre A. Não existe isso em matrizes. Isso aqui não existe. Então, o que eu posso fazer? Eu pego essa A e multiplico por 1 inversa. A menos 1 vezes A vezes X é igual a... Se eu multiplico o lado de cá por 1 inversa, para o segundo lado ficar igual também, eu também tenho que multiplicar por 1 inversa. A menos 1 vezes B. Para entender por que eu multiplico pela inversa, vamos supor que inicialmente, que olha, vamos supor que eu tenho B e que a inversa de B seja 1 sobre B. Então, se eu pego B e multiplico pela inversa de B, eu tenho B sobre B, que é igual a 1. 1 é unitário. Então, quando eu pego a inversa de A e multiplico por A, o que eu tenho aqui é como se fosse 1. 1. Que para matrizes, quando eu falo que é 1, eu chamo de matriz de identidade. Então, a matriz de identidade é a mesma coisa que multiplicar por 1. Se aqui eu tenho a matriz de identidade multiplicada por um vetor, eu tenho o próprio vetor,
que é igual a A menos 1 vezes B. Então, observe só, se eu quero o vetor de x, o que eu faço é pegar a matriz que eu tenho aqui, calculo a inversa dela, nós iremos aprender nas aulas futuras a calcular a inversa, e multiplico pelo vetor que eu também tenho, que é o vetor B. Então, se você pegar aqui, num computador, por exemplo, e nós iremos aprender também a calcular a inversa, né? Então, você poderia calcular a inversa e multiplicar aqui essa matriz, a inversa dela, vezes esse vetor, e você encontraria imediatamente no software computacional 3, 2 e 1. Só um erro aqui que eu fiz, né? É que, na verdade, não é um erro, né? Uma coisa que eu esqueci de considerar. Que esse x, na verdade, é o x, y, z. Então, vou apagar aqui esse x e colocar aqui x, y, z. Se x, y, z é igual a 3, 2, 1, então observe só que o x ele tem que ser igual ao que está na mesma posição, o y tem que ser igual ao que está na mesma posição e o z tem que ser igual ao que está na mesma posição. E assim, o x é igual a 3, o y é igual a 2 e o z é igual a 1. Isso aqui são os mesmos valores que foram encontrados anteriormente. Então, repare só que toda essa trabalheira que eu tive aqui para resolver foi resolvida aqui de forma muito mais simples em um software computacional. Por que isso é interessante? Qual que é a motivação disso? É que o computador ele não vai resolver esse sistema. O que ele vai resolver vai ser um sistema de matrizes. Então, essa é a nossa motivação para o estudo de matrizes. E por que é importante estudar matrizes? Porque uma infinidade de sistemas que nós estudamos na engenharia, sistemas industriais, sistemas físicos, eles podem ser escritos na forma linear. E quando eles não são lineares, eles podem ser linearizados. Eles podem ser trabalhados como lineares em uma faixa de operação, né, em que eles não ganham uma não linearidade tão grande. Então isso é importante, porque se você consegue representar um sistema industrial e consegue, por exemplo, controlar ele para que essa matriz ela permaneça com determinados valores, né, isso é o que nós chamamos de controlar, isso, assim, nem precisa falar que tem bastante valor, né, monetário, por exemplo, né, você criar um projeto que você tem um controle aí das variáveis desse sistema, né, x, y, z, por exemplo, você mantém esse sistema aí em determinados valores. Então, essa é a motivação que eu quero deixar aqui hoje sobre o estudo de matriz. E nas próximas aulas nós iremos ver alguns conceitos mais aprofundados de matrizes e também operações com matrizes. Então, por hoje é só, pessoal. Caso tenha gostado do vídeo, clique no gostei. E se não for inscrito, se inscreva no canal para receber notificações assim que o novo conteúdo for postado. Até a próxima, pessoal!